Então vamos. Pablo, você catou a estante na maior cara de pau, né? Isso não se faz, não. Não ri, não, Pablo. Não é engraçado, não. Mas vamos lá. Ah, Deus, nós estamos diante de Ti para dizer, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor por nós, pela sua fidelidade, por esse dia tão especial, porque podemos fazer tantas coisas, sobretudo, Deus, aprender sobre o Senhor e como sermos conduzidos através do Teu Espírito Santo, mortificando a nossa carne e vivendo para Ti. Deus, isso é um desafio diário. Pode ser que hoje a gente já tenha falhado, com certeza já falhamos, mas nós queremos, nessa noite aqui, reconhecer que sem o Senhor a gente não consegue mesmo. Então, visita-nos, Deus, mais uma vez, para que a gente consiga Te adorar em espírito e verdade, entregar o nosso melhor e nos rendermos aos Teus pés. Obrigada, Deus, pelo Seu sacrifício. Obrigado pelos meus irmãos aqui, que possamos juntos adorar ao Senhor e reconhecer que o Senhor é o nosso Rei e somente a Ti coroamos. Em nome de Jesus, amém. Fica de pé. Vamos declarar juntos. Ô, gente, vamos lá. Manda brasa, vamos. Abre a letra aí, tá no grupo, hein, gente? Vamos juntos. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra, glória. Mais uma vez, se você consegue cantar no agudo, melhor que isso aqui, ó. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro.
reconhecemos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Nós não somos nada, somente Ele é digno. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Digno Ele é o Ao Senhor. Rei, Nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. porque Ele é digno. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual. Com a criação cantamos. Toda a criação, só Ele rende a coração, outro igual. Outro igual não há. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa devoção. Reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, o Seu governo. Outro igual. Outro igual não há. Outro igual não há. Outro igual. Declare que Ele é digno. Digno é Senhor, o Cordeiro que no trono está. Outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual. Meu brado é esse Rei dos Reis. Vamos lá. Mais uma vez. Outro igual não há. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aprendido e falado tanto sobre o nosso tema. Bota aí, Jeff, nosso tema. Você sabe qual é? Vou dar ponto para a equipe. Não, tô brincando. Tô brincando. E a próxima canção, ela é a síntese do que temos aprendido aqui. Vamos falar juntos no já? 1, 2, 3 e já. Tudo novo. Ficou muito ruim. Vamos embora, de novo. 1, 2, 3 e já. Tudo novo. A transformação que marca o começo. E a divisa, Jeff, bota aí. 1, 2, 3 e já. Assim que Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cantemos sobre esse Deus que transforma as nossas vidas e faz tudo novo. Vamos lá, tira o pé do chão. Toda glória e honra, o louvor pertence a ti. Levantamos na presença do Deus que faz tudo ressonar. Sem temor, não há morte, não mais vencedor, porque desde a cruz Fala, Renatinha! Jesus
Nós que glorificamos, Senhor. A morte se foi, a vida chegou por teu grande amor. Jesus, o Pai, tudo novo. Toda glória e honra, o louvor pertence a ti. Levantamos na presença do teu Pai, tudo renovar, sem temor. Não há morte, não mais vencedor. Aleluia, porque deixa a cruz, Jesus o faz tudo novo, tudo novo. Jesus tu faz tudo novo, tudo novo. A morte se foi, vida chegou por teu grande amor. Jesus tu faz tudo novo. Vamos fazer essa oração juntos. Já. Tu limpas você, mas tu tens poder. Toda dor, pois tu tens poder. Tu limpas você, pois tu tens poder. Toda dor, pois tu tens poder. Pois tu tens poder. Toda dor, pois tu tens poder. Tu tens poder. Oh, 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 oh. Tu faz tudo novo. Celebremos ao Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Tu faz tudo novo. A morte se foi. A morte se foi. Temos vida. A morte se foi. A morte se foi. A vida chegou por teu grande amor. A morte se foi. A vida por teu grande amor. Jesus o faz. Jesus o faz. Jesus o faz tudo novo. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Você pode se assentar nesse momento? Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção. Nós queríamos separar esse momento dessa última canção para também adorarmos ao Senhor, consagrando os nossos bens e a nossa vida no altar dele. Eu queria abrir essa oportunidade para você, que é membro da igreja e que tem percebido Deus tocar no seu coração para contribuir. E a gente queria então te encorajar a fazer uma oferta de gratidão ao Senhor e de apoio à nossa igreja, ao Ministério da Juventude. Aqui temos as informações da igreja, caso você queira fazer. Então, quando cantarmos a canção que diz que somente Cristo é o que importa na nossa vida, que é somente por Cristo é que temos a salvação, que Cristo é nossa herança, que Cristo é nossa glória. É com essa canção que eu convido você a também a contribuir de forma material e assim dizer que nós não dependemos do recurso material, nós dependemos do Senhor, que é dono de todas as coisas. Vamos adorar ao Senhor. Faremos inicialmente assentados e vamos aguardar a orientação da Raquel. Vamos cantar. Vamos lá.
A nossa voz está ótima para isso agora. Agora eu quero ver. Vamos embora. Somente Cristo, gente. Vocês entenderam, né? Éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Essa era a nossa condição. Mas Deus provou seu grande amor, que o próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Mas Deus, o seu grande amor, que o próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. Você pode levantar do seu lugar e glorificar a Deus. A nossa E glória reconhecer que sem Ele, em nós Ele que estamos aqui, é só por Ele. Nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Agora nós temos paz com Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos resgatou. Ele nos chamou à vida. Vida e salvação.
de Cristo, Jesus. A nossa glória. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo. Jesus. Somente por Ele, para Ele. Somente Cristo. Toda honra e glória ao Senhor. Somente Cristo, Jesus. Aleluia, o Senhor é glorificado nessa noite. Os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Queria convidar aqui as crianças para virem aqui à frente. Também queria convidar já nesse momento o pastor Arthur, que é o mensageiro de Deus nessa noite. As crianças aqui para a gente orar. Nós vamos orar também pelo pastor Arthur. Nós também vamos orar para agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de adoração, pelo momento de contribuição também que fizemos aqui. As crianças é para aguardar aí para gente orar. É retiro, tem que ter uma dessa. Não teve até agora, né? Então tem que ter uma dessa, é retiro, tá? Não se retire, tá? Vamos orar então pelas crianças, pelo pastor. Gente, eu já apresento ele. Primeiro eu vou orar, que eu faço uma oração só para ganhar tempo aqui, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estarmos juntos te adorando, Senhor. Obrigado pela oportunidade de contribuir também com os nossos bens, com a nossa vida, que o Senhor possa fazer todo o recurso aqui arrecadado prosperar. Oramos de forma especial pelas crianças, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, que elas vão ouvir a Tua palavra com as professoras, que elas também possam ter um encontro com o Senhor nessa noite. Te pedimos nesse momento também pelo querido amigo, colega, pastor Arthur, que gentilmente está aqui conosco para trazer a Tua palavra. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que ele não fale de si, mas que tudo venha do alto, e que o Teu Espírito agora, Senhor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Arthur, queridos, é um grande companheiro de ministério, de trabalho. Pastor Arthur, ele é membro da Igreja Batista Memorial da Tijuca, exerceu o ministério da educação lá até dezembro, e ele ele é também capelão do Seminário Batista, Teológico Batista do Sul do Brasil, e ele está aqui, capelão e professor também, né? E ele está aqui nesse momento para trazer a palavra do Senhor. Já veio em alguns outros encontros estar com a gente, já tivemos outras oportunidades de ouvi-lo, já pregou em retiro nosso também, e agora está aqui, atendeu gentilmente, no improviso, tipo uma semana atrás, não foi isso, pastor? Mas ele está aqui com a gente para trazer a palavra do Senhor. Pastor Arthur, Deus te abençoe, que Deus te use. O tempo é só um detalhe, o importante é a palavra. Boa noite, pessoal. Eu vou ficar com verde, que vermelho... Não, é por causa do Flamengo, tá? É que o vermelho é Flamengo, o verde é Fluminense e eu sou pai do Fluminense. Entendeu? Entendeu? Aliás, esse ano é o ano da expiação. É o ano da expiação. O pastor Henri, e aliás, eu tenho uma ligação muito carinhosa com a igreja de vocês, a PIB de Campo Grande, e eu já falei preguei até no acampamento de juniores. Não sei se alguém aqui era junior naquela época. Nós falamos sobre o livro Peregrino. E aí, lembra, você estava? Então, estava lá?
Foi um acampamento muito legal. Falei, gente, como eu vou falar sobre o peregrino para os juniores, mas deu certo. Deu, né? Eu acho que deu certo. Estamos falando sobre, aliás, é muito interessante, né? Domingo retrasado, eu estava lá na igreja, fui cultuar com vocês, e aí os pastores acabam o culto, né? Tem todas as atividades pastorais. O pastor Mateus estava nas atividades dele, o pastor Carlos lá embaixo apertando a mão de todo mundo, o pastor Henri resolvendo um negócio de acampamento. E aí eu falei para minha esposa, aliás, vou apresentar ela, para quem não conhece, a Aline, minha esposa, fica de pé, para que todos possam ver a sua beleza, estonteante, irradiante, saber como eu sou feliz, fui felizado por Deus em ter casado com você, e você o dobro em ter casado comigo, né? Não entendi a risada, não entendi. E desse lindo relacionamento nasceu a nossa joia rara, que não vai ficar com vergonha nenhuma de eu estar fazendo isso, mas eu farei assim mesmo, né? Que é o Davi. Davi faz assim, vai ficar em pé? Que isso, corajoso, hein? Muito bom, meu garoto. Pode sentar. Esse é meu garoto. É muito bom. Davi, aquele jogo do PlayStation está garantido, meu garoto. Não vou contar para vocês, não posso fazer isso. Acho que há 3 ou 4 carnavais, eu estava em Saquarema, né? Ele tinha um PS4 e estava pedindo insistentemente, para não falar outra palavra, um PS5. Eu estava ali na lagoa de Saquarema e tinha uns peixinhos barrigudinhos bem ali na beirinha. Estava ele e um amigo dele. E eles estavam falando tanto, que eu falei assim, olha, se vocês pegarem um desses peixes, eu dou esse PS5 para você. Alguém aqui já conseguiu pegar aqueles peixes? Ninguém no mundo conseguiu pegar aquele peixe. Mas eu não sei se eles doparam os peixes. Eu não sei. Depois de 1 hora, vem os dois correndo na minha direção, dizendo, peguei. E o amigo dele virou e falou, agora o senhor vai ter que dar o PS5 para ele, tio. A minha resposta foi, eu não disse quando. 1 ano depois, ele ganhou o videogame dele. Entendeu? Foi isso, né, Davi? Foi no final do ano? Olha só, foi antes de 1 ano. Eu sou um pai maravilhoso, muito obrigado. Enfim, nós estamos falando sobre, já depois dessa apresentação singela, sobre a Ordo Salutis, e eu estava falando que o Henri, então, eu estava saindo de fininho da igreja, né, toda aquela atividade, eu falei, Aline, vamos sair que os pastores estão fazendo, depois eu dou um abraço neles, e aí o pastor Henri, com aquele olho clínico, ele parece que esticou o braço, me puxou, me agarrou, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí ele, fala, meu amigo. Eu falei, e aí, tudo bem? Você vai pregar lá no Verdade e Graça? Eu falei, eu vou. E aí, então, eu vou te mandar o texto, tudo certinho. Eu falei assim, beleza, manda. E aí, no domingo à noite, ele me mandou o texto, o tema, tudo novo, né? Isso, acertei? Só que eu falei, tudo novo, que legal. A Ordo Salutis. Eu falei, meu Deus do céu. É isso mesmo? É um acampamento? Não é uma aula de teologia, sobre soteriologia, alguma coisa? A Ordo Salutis. Aí ele foi falando o que a gente tinha que falar, falando. E lá depois, lá na última página, no rodapé, ele falou assim, uma linguagem acessível a juniores, adolescentes, jovens e toda a igreja. Falei, muito obrigado. Ele é um grande amigo. Estamos aqui falando sobre a Ordo Salutis. Obviamente, eu deixei os assuntos mais espinhosos para os pastores da casa, né? Eleição, pastor Carlos,
adoção, justificação, regeneração, pastor Mateus, adoção, pastor Henri. Eu falei, vou falar sobre santificação. Não que não seja importante, mas é muito mais confortável falar, não aplicar. Então, o nosso objetivo aqui é falarmos um pouco sobre essa ideia da santificação. É uma oportunidade para alguns aqui. E você vai entender, porque a santificação ela é algo progressivo, né? A justificação, como vocês bem aprenderam, é um ato, e a santificação faz parte como resultado daquilo que onde Deus nos coloca, tomarmos decisões que irão nos aproximando e nos fazendo mais parecidos com Deus. E aqui é uma oportunidade para você, porque nós temos 4 tipos de pessoas aqui, ok? Nós temos os que alcançaram a santificação total. E aqueles outros 3 que estão vivendo ainda, buscando esse negócio de santificação. Alguns estão no fundo do poço. É aqueles que envergam as cores vermelho e preta. Eles estão no fundo do poço porque eles representam a maldade no coração humano. Eles representam aquilo que é, como diz o Antigo Testamento, profano, culto pagão, adoração de encruzilhada, urubu, ofertas que não agradam ao Senhor. Temos outros, um clube idólatra por natureza, verde, uma cor que eu não consigo dizer, eles não conseguem se decidir, aquele vermelho que eles chamam de grená, eu comparo eles o tolo de Provérbios. O tolo de Provérbios é aquele que não consegue decidir o que ele é, né? E fica pulando, ele não sabe o que faz. É essa galera que usa a adoração profana de Dagon, que gosta dos bens materiais, um clube elitista, né? Conhecido como Fluminense. Tem aquele que é o ápice da adoração, porque ele representa a estrela solitária. E a estrela que caiu do céu é Lúcifer. Logo, você não pode... Que isso, espera aí. Logo, eles necessitam, porque eles representam algo que a Bíblia condena abertamente. Pela reação, os irmãos concordam comigo. Mas a graça alcança a todos. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Porque Ele derramou o seu sangue vermelho na cruz. Temos vários nomes para essa cruz. Mas a cruz verdadeira, a cruz que nos acalma, ela é conhecida como a cruz de Malta. A cruz lavada pelo sangue de Cristo, vermelha, como a camisa nos ensina. Uma camisa preta representando o pecado, mas a faixa branca com a luz, com a cruz no peito, representa a libertação que todo ser humano pode ter. Logo, e concluo aqui a minha pregação. Se você quer ter uma vida santa, envergue a cruz de Malta. Dito isso, se vocês falarem... Você está gravando isso? Eu vou falar que é inteligência artificial. Eu não falei nada disso. Nada disso, nada disso. O Senhor é bom. Bem,
Dito isso, convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 1, do versículo 13 ao 16. Nós estamos seguindo aqui uma sequência daquilo que nós conhecemos e tem sido falado da ordem da salvação. Uma ordem que ela se processa de maneira instantânea, de uma forma não sistemática, como nós estamos estudando, mas por ser algo da teologia sistemática, é necessário que a gente divida isso para entendermos como os processos acontecem. Nós entendemos aqui que a salvação ela começa por um chamado eficaz, e esse chamado eficaz, ele atende e alcança o coração dos filhos de Deus. Logo em seguida, ao chamado eficaz, nós temos a ideia da justificação e da regeneração. Nós somos justificados. Uma linguagem legal que o apóstolo Paulo vai usar para dizer que nós fomos ou temos os nossos pecados, e eu não gosto, ainda que não esteja errada, da palavra cancelado. Não é que nós não tivemos os nossos pecados cancelados, nós tivemos os nossos pecados pagos. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz na cruz do Calvário: Pai, está pago. Obviamente, o desafio das traduções é cuidar do verdadeiro significado das palavras originais, trazendo para o nosso contexto, mas às vezes, quando essas traduções acontecem, por esse cuidado linguístico, nós tiramos alguns pesos das palavras que nós temos na Bíblia, e um dos textos para mim é esse, porque ainda que Jesus tenha dito está consumado, e isso é muito interessante e muito real na nossa vida, a ideia que ele quis dizer é que estava pago. Aquela maldição em Adão estava paga. Aquilo que nós não poderíamos pagar estava pago. Então Jesus, ele paga, nos justifica, e agora temos um novo status, e isso é muito importante para nós entendermos a ideia bíblica de santificação. O texto, ele começa dizendo assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Primeiro porque o Senhor, na sua graça, me considerou digno de anunciar as virtudes do poder do Evangelho em nossas vidas. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue falando ao meu coração, e através daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor possa também atingir o coração dos meus irmãos aqui essa noite, para juntos, Senhor, meditarmos, considerarmos e aplicarmos tudo isso que temos aprendido desde o primeiro dia em nossas vidas,
a fim de sermos mais parecidos com o nosso Deus. E eu te peço mais uma vez, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso e Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Agostinho de Hipona, na sua autobiografia, conhecida como As Confissões de Agostinho, ele vai contar um episódio para nós, que é o episódio do roubo das peras. Quem já leu As Confissões de Agostinho aqui, só para eu saber? Ele vai contar sobre o episódio das peras, que em algumas confissões é traduzido como o episódio do roubo das laranjas, mas no original são peras. E ele vai falar que ele saía com a turminha dele, aí, dessa galerinha que está aí atrás, mais nova ali, ó, vocês mesmo, então, os mais velhos. Ele vai falar que eles saíam para fazer das suas peripécias, das suas travessuras. E Agostinho, ainda que não gozasse da sua família de uma grande capacidade financeira, ele não tinha falta de nada na vida dele. Ele tinha a sua comida, ele tinha os seus estudos, e ele diz que ele se deparou com uma... como é que é o nome de loja, ó? De árvore de pera, gente? É isso mesmo? É pereira. Não tem nenhum mistério. É pereira. Pensei que ia ter um nome. Ele se deparou com uma pereira e ali ele viu as peras e os seus amigos, e com os seus amigos, ele decidiu roubar as peras. E ele foi lá, roubou as peras, eles roubaram as peras, levaram as peras, e eles continuam dizendo que, ao invés de comer as peras, sabe o que eles fizeram? Deram as peras aos porcos. Jogaram as peras fora. Ele diz nas suas confissões que ele tinha na casa dele frutas muito mais bonitas e peras muito mais bonitas do que aquelas que eles tinham roubado de uma pessoa. E ele diz que fez isso depois de pensar sobre as suas atitudes, depois de um coração redimido, que ele fazia aquilo e ele fez aquilo porque ele sentia prazer no pecado. Ele não sentia prazer no roubo, mas ele sentia prazer naquilo que aquele gesto que era o roubo trazia em seu coração. Mais para frente, ele dizia que o ato não importava. O que importava era o desejo e o sentimento que ele tinha. E aí, transformando isso numa linguagem muito teológica, ele dizia que ele sentia prazer no próprio pecado. Porque o coração humano, ele é assim depois da queda. Para nós começarmos a entender essa ideia de sermos santos, como Deus é santo, nós precisamos entender quem é Deus. Porque se nós não começarmos a entender a partir de quem é Deus, nós vamos começar a fazer aquilo que os teólogos, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que nós somos ensinados, ou pelo menos éramos ensinados, sobre santificação, vai apontar para decisões morais e éticas em troca de favores, de benesses e de uma mente tranquila diante dos desafios da vida cotidiana. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso andar de calça? Eu preciso e só posso andar de saia? Não pode ter piano na igreja?
não pode ter bateria, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Nós começamos a definir a santidade a partir de decisões éticas, morais, sociais, que o mundo nos pede para definirmos se nós somos santos ou não. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, no início de tudo, ela nunca falou sobre a necessidade do homem ser santo. Minha água. A necessidade do homem ser santo. Ela sempre falou... Obrigado, amor. Sobre um Deus que é santo. Obrigado, meu amigo. A santidade de Deus, ela é o elemento primário da vida do crente. Perceba o que eu vou dizer. O próprio Agostinho de Hipona, ele vai trabalhar aquilo que ele vai chamar de os 4 estados da vontade humana na sua existência. O primeiro estágio é esse estágio que eu estou falando, Deus e o homem. Quando Deus cria o homem, Ele diz para o homem: você pode não pecar. Perceba o que Agostinho está dizendo. Você pode não pecar. Era isso que Deus tinha falado para Adão e Eva. Aqui estão todos os frutos, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Não coma dela. A despeito do que você possa achar, se ela é uma maçã, se ela é uma uva, eu acho que a árvore do Jardim do Éden poderia ser uma jaca. Talvez você ache que ela seja uma melancia, um figo, um pêssego. Você pode achar o que é, que fruto que você quiser. A ideia é que você não poderia pecar, e quando ele diz você não pode, não coma, ele está dizendo você tem a possibilidade de não pecar. Esse é o primeiro estágio da humanidade. O estágio ao qual nós chamamos de estágio da inocência. Mas ele fez o quê? A serpente ofereceu a jaca para ele. Lembra? Você gosta de jaca? Não? É você. Não gosta. Você gosta de quê? Que fruta? Não gosta? McDonald's. Então vamos fazer assim. O que nós tínhamos no Jardim do Éden era uma loja do Bob's, McDonald's, Burger King, Habib's, e não podia comer a do McDonald's. Muito bem. Então, ela quase morreu do coração, gente. Ela falou: o que é isso? Quem é esse louco? Mas ela comeu do fruto, eles comeram do fruto. E aí entra o segundo estágio da condição humana. Você e eu, nós não podemos não pecar. Perceba que o homem foi criado inocente, refletindo a glória de Deus, na sua santidade, e aqui isso é importante. O homem foi criado refletindo a santidade plena de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado entrou, e agora ele corrompe, ele deturpa,
E ele diz: não há mais possibilidade nenhuma de você não pecar. Você irá pecar. Você agora não está mais num estado de santidade. Você merece a morte. Você merece a doença. Você merece a condenação eterna. E vamos abrir um parêntese aqui. No Antigo Testamento, que é o tipo de teologia que aponta para Cristo, a santidade ela vai falar sobre separação. Essa é a ideia central da palavra. Cortar. Vocês pertenciam a uma vida e agora vocês foram cortados e agora vocês saem dessa condição, porque vocês foram cortados, vocês agora estão num novo status. Lembram dos ramos enxertados de João? Isso é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque vocês não pertencem mais a essa linhagem pecaminosa de Caim, mas vocês pertencem agora à linhagem de Sete, porque de Sete, ou a partir de Sete, começou-se a invocar o nome de Deus. Há duas linhagens muito claras na Bíblia. A linhagem que é regida por Satanás e a linhagem que é regida pelo Senhor. E é por isso que nós temos as famosas genealogias na Bíblia, para mostrar que o Senhor, ele pertence a uma linhagem redimida, e isso não é coincidência, isso faz parte do plano progressivo de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus tem um povo escolhido, Deus tem utensílios escolhidos, Deus tem dia escolhido, Deus tem representantes escolhidos, pessoas separadas, itens separados, dias separados, dias santos, pessoas santas, utensílios santos. Quer ver uma coisa interessante? Quando você fazia os sacrifícios no Antigo Testamento com os vasos de barro, que envolvia sangue, vocês lembram o que tinha que acontecer com os vasos? Eles tinham que ser quebrados. Por quê? Porque o sangue, ele penetra nos poros do barro, e agora aquele vaso, ele era separado por Deus, e ele não poderia mais servir para qualquer outra utilidade, ao contrário do vasilhame de bronze. E o bronze, se vocês não sabem, e eu sei que vocês sabem, é um dos maiores purificantes, se eu posso usar essa palavra, metal purificante que existe. Então você lavava e ele não estava contaminado. O sacerdote, ele era um representante de Deus, mas ele precisava sacrificar para entrar na presença do Santo dos Santos. Por quê? Porque se ele fosse encontrado em pecado, ele morria lá, o sininho balançava e você tinha que puxar ele. Naquele episódio em que Moisés se encontra com Deus, é Moisés ou Abraão, agora me falha, ele fala: fique apenas na brecha, porque se você ver a minha santidade, a iniquidade de vocês é tanta que você irá morrer. A separação no Antigo Testamento, ela é muito mais do que atos, atitudes éticos e morais, mas ela parte
de uma decisão, de um relacionamento em que nós saímos de um estado de pecaminosidade e somos colocados num estado de santidade. Então, nós não vamos tomar decisões morais, éticas, porque nós iremos ser santos, mas porque nós já somos santos. Agora, o mais interessante no Antigo Testamento é que provavelmente você já viu a palavra hebraica de santos, não já viu? Qual é a palavra? Kadosh, não é? Já viu? Kadosh. Separado. Você tem Kadosh, santo, Kadash, santificado, Kedesh. Sabe o que é Kedesh? Separado? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 38, versículo 21 e versículo 22. Gênesis 38, versículo 1 e versículo 21 e 22. Leia o texto e veja se nesse texto você vai encontrar a palavra santo. Vamos ler. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Dê uma lida e veja se você encontra alguma palavra santo aí. 23, 18. Não tragam ao do Senhor, o seu Deus, de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. E eu poderia aqui falar uma série de textos para vocês. E em todos eles você encontraria o seguinte termo: prostituto cultual. Sabe que palavra é essa? A palavra que nós traduzimos como santo. Kedesh. Da mesma raiz. Entendem? Dizer que é santo não significa muita coisa. Andar com a camisa escrita Kadosh, santo, não quer dizer muita coisa. Porque no Antigo Testamento apontava para homens e mulheres que cultuavam a deuses pagãos de maneira ilícita e de maneira frívola, até mesmo com os seus corpos. Quando o Senhor fala sobre santidade, Ele está falando e dizendo assim: povo de Israel, vocês precisam definir exatamente a quem vocês irão servir. Não adianta vocês só sacrificarem, porque se vocês não tiverem um coração limpo, se vocês não tiverem um coração contrito, isso não vai servir.
Eles estão dizendo, Guilherme, que Deus está dizendo para o povo assim: chega, chega, eu estou cansado de sacrifícios desagradáveis, porque eu não quero só sacrifícios, mas eu quero um coração contrito, eu quero um coração agradável, eu quero um coração submisso, eu quero um coração que me ame, eu quero alguém que decidiu diligentemente me amar, me servir, mesmo que isso custe prazer, mesmo que isso custe emprego, mesmo que isso custe fama, mesmo que isso custe alguma coisa para vocês, porque vocês agora são separados, e deixa eu dizer, separados para me adorar. Aí sim, separado para o Senhor Jesus, separado para o Senhor dos exércitos, separado para o Senhor é a minha bandeira, separado para o meu Deus, separado para o meu Pai, separado, mas eu sou de Deus. E a partir daí, então, nós vamos perceber que a Bíblia, ela vai nos revelar que, no início, que Deus, Ele é santo, e a nossa santidade é um reflexo do caráter de Deus, aquele a quem nós pertencemos. Deixa eu dizer uma coisa aqui sem errar, nós não somos utensílios, nós somos pessoas, criação de Deus, mas nós pertencemos a Deus, e como tal, nós não podemos entender e aceitar a ação do pecado que nos envolve de maneira natural. E eu lembro então de João Calvino, no seu primeiro livro das Institutas, quando ele está encerrando o capítulo sobre a piedade, ele vai falar sobre santidade. E sabe o que ele fala sobre santidade? E isso cala no meu coração. Ele vai dizer assim, que o crente, ele deveria, o Filho de Deus, ele deveria odiar o inferno, não pelo fato de saber que amar o pecado vai lhe trazer consequências ruins, mas pelo fato de saber que o pecado é desobediência a Deus. E mesmo que não houvesse inferno algum, isso já nos seria suficiente. A santidade, ela deve tirar de nós o peso da troca e deve nos dar a satisfação da obediência. O homem pecador não se aproxima sem sacrifício. O homem pecador, ele não se aproxima de Deus sem o sacrifício perfeito. E aí então que nós vamos entrar no princípio do Novo Testamento. Porque nós vamos falar sobre o terceiro dos 4 estados da vontade humana. O primeiro é: posso não pecar. Mas isso não existe mais. Todo homem sem Cristo não pode não pecar. E o Antigo Testamento, ele vai trabalhando isso em larga escala, através das representações dos relacionamentos de Deus com o seu povo e com as instituições. Mas entra um novo elemento gracioso na história. E esse elemento gracioso, ele chama-se Jesus Cristo.
Porque no terceiro estágio é o estágio do homem alcançado pela graça. O homem alcançado pela graça, segundo a teologia e segundo Agostinho, diz assim: pode não pecar e pecar. A justificação é um ato definitivo. A santificação é um ato progressivo, mas não pela minha vontade, mas pelo status no qual eu fui colocado em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. É muito interessante que num episódio de milagres em Marcos, os espíritos imundos, eles reconhecem em Jesus, e eles falam assim: saia daqui, porque eu sei que tu és o Santo de Deus. Porque santo só pode e só existe um. Porque eu e você não conseguiríamos atingir e cumprir com todas as exigências da lei. Espero eu acabar de falar para você entender. Há duas possibilidades de nós encontrarmos salvação. E você fala: ixi, que heresia é essa? Sim, há duas possibilidades. A primeira possibilidade é você obedecer toda a lei. Pergunta: quem aqui consegue obedecer toda a lei? Em pecado me concebeu a minha, já nascemos corrompidos. Essa divagação é só para dizer que a outra e única forma de sermos salvos é pela pessoa do Santo de Deus. Porque Ele é o único que obedece toda a lei. Porque é Ele que cumpre toda a lei. E é Ele que cumpre a promessa da lei em ser santo e nos tornar santo. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Olha que coisa linda. Ezequiel, capítulo 36, falando sobre a santidade do cristão, que ainda haveria de vir, mas já no Antigo Testamento. Olha, Ezequiel 36, versículo 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito, o Espírito Santo em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Em quem nós fazemos e obedecemos fielmente as leis? Em Cristo Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita. Quem é o bem-aventurado do Salmo? Quem aqui não anda segundo o conselho dos ímpios? Quem aqui não se assenta na roda dos escarnecedores? Quem aqui não segue o conselho dos ímpios? Quem aqui tem o prazer na lei do Senhor de dia e de noite? Quem aqui, tudo quanto faz, planta, prospera? Ninguém, nem eu, nem você, ninguém.
Porque o bem-aventurado do Salmo é Cristo. Porque ele que andou com pecadores e não se contaminou. É ele que esteve com blasfemadores e não blasfemou. É ele que esteve com ímpios e não pegou o conselho dos ímpios. É ele que teve prazer na lei do Senhor todo dia e toda noite. É ele que tudo que faz prospera. É ele que é a água limpa. E é por isso que ele é o bem-aventurado do Salmo. E nós, ao crermos no bem-aventurado do Salmo, vamos experimentar das bem-aventuranças que ele proporcionará em nossas vidas. Cristo, 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 Cristo. Cristo é aquele que nos dá o poder de falar: eu sou santo. Porque a santidade, ela não é somente uma ação, ela é um estado, em que nós somos colocados pelo poder de Cristo ao crermos no Evangelho. E a partir daí, então, nós vamos fazer aquilo que nós encontramos em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 25, e eu preciso ler o texto sagrado com vocês. Por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas, isso que é o bonito do versículo, miserável homem que, quem me livrará do corpo desta? Mas, ela vai fazer o quê? Vai nos purificar, vai nos libertar, vai nos ensinar, vai nos exortar. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Percebe a conexão com Ezequiel aqui? Cristo venceu toda a lei e pela terceira pessoa da Trindade, nós somos guiados para o quê? Para obedecermos a lei e muito mais que isso. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O que Paulo está dizendo aqui, deixa eu dizer uma coisa: se vocês estão falando que vocês são santos, isso não pode entrar no meio de vocês. Por isso, meus irmãos, é inadmissível um crente participar de bloco de carnaval. É inadmissível um crente achar isso normal. É inadmissível o crente ter abadá de carnaval. Está na Marquês de Sapucaí. Porque eu vos advirto, diz a palavra de Deus, estes não herdarão o reino dos céus. É inadmissível o crente compactuar com práticas imorais, com práticas licenciosas. É inadmissível o crente compactuar com práticas que vão contra a vida humana, que vão contra os princípios sagrados de Deus.
Uma ameba descoberta em Marte é considerada vida. E um bebê de 12 semanas não é considerado vida. Isso é abominação. Não brigue comigo, brigue com a palavra de Deus. E estamos falando sobre santidade. Santidade é algo sério, porque não é o que nós fazemos e escolhemos, mas é quem somos. E se nós somos de Deus, devemos viver conforme Deus. E só iremos fazer isso se entendermos o capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Fidelidade a quem? A Cristo Jesus. Não ao seu coração, não ao meu eu, não às minhas vontades, mas às vontades do meu Pai que está nos céus. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, entenderam? E esse viver é a ideia de termos nova vida. Se temos nova vida porque o Espírito Santo nos deu, por isso nós somos santos, não Flamengo, viu? Santos. Gostaram dessa piada? Também devemos andar pelo Espírito. É simples, mas é complexo. É fácil, mas é difícil. Mas não impossível. Sabe por quê? Porque ele deixou um versículo, uns versículos que ele fala: se confessarmos os nossos pecados, esse versículo tem duas palavras muito interessantes. Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos... esse purificar, ele é colocado de lado no versículo, mas para mim é a chave do versículo. Porque ele nos perdoa. Só que ele fala assim: Henri, você está perdoado, mas você continua sujo, seu sem vergonha. Seu flamenguista, seu tricolor sujo, seu botafoguense caído. O purificar é mais ou menos assim: ele é justo em nos perdoar e nos purificar. Você é um vascaíno. Gente, me excomungaram aqui, meteu um sai fora, fizeram o sinal da cruz e tudo aqui. Tá certo? Porque o Senhor é assim, meus irmãos. Ele não só perdoa, mas Ele limpa. Ele purifica. Ele restaura. Ele santifica. Portanto, a santificação, ela pertence, sim, a decisões que nós tomamos. Sim. A santificação é um ato progressivo? Sim. Nós poderíamos falar muitas coisas da santificação aqui. É um assunto muito denso, teologicamente falando.
ela tem a ver sim com nossas escolhas morais e éticas. E hoje eu gostaria de enfatizar que ela tem muito mais com a mudança de status e uma declaração: vocês não são mais perdidos, vocês não pertencem mais a esse mundo, vocês agora pertencem a Deus, vocês foram cortados para Deus, vocês são luz do mundo. E a partir daí, em Cristo Jesus, nós somos santos, sim. Mas nós não somos santos porque tomamos decisões corretas, porque se dependermos disso, eu e você já estávamos consumidos. Nós tomamos decisões corretas não porque vamos ou para ficarmos e sermos santos, mas desejamos, ansiamos tomar decisões que glorifiquem a nosso Deus, porque nós já sabemos quem nós somos santos, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós não podemos quebrar o mandamento que diz: honre o meu nome. Não tomarás o nome de Deus em vão. É desonrarmos o nome do nosso Deus. E o nosso Deus é santo. E como nós lemos em Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Afinal de contas, nos primeiros dias, nos primeiros anos dos crentes, dos cristãos, nós éramos conhecidos, e eu já dei a cola, como cristãos, que significa o quê? Pequenos cristos. Por que nós somos chamados de pequenos cristos? Porque nós temos que ser a imagem e semelhança do nosso Senhor. E aí então voltamos para o status de Gênesis capítulo 1. Nós fomos criados por Deus para sermos santos. O pecado corrompeu isso. O pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus em nós, mas em Cristo Jesus nós podemos ser chamados novamente de pequenos cristos. Por quê? Queremos viver em santidade. A Ordem dos Salutis, ela fala sobre a vocação, ela fala sobre a justificação, a regeneração, ela fala sobre a adoção. Todos os atos que vêm de Deus para nós, em que nós não temos participação alguma. Mas na Ordem dos Salutis também tem a santificação, que parte de quem nós somos em Cristo. Mas ele diz: agora a bola está com você. E aí? O que vamos fazer? A santidade é alimentada pela comunhão dos santos. Por isso, não deixe de congregar na sua igreja. Não deixe de participar dos programas da sua igreja local. Não deixe de se relacionar com os seus irmãos em Cristo Jesus. Crente anda com crente. Crente pensa como crente. Crente vive como crente. Não deixe de ler a sua Bíblia. Deixa eu te dar um dado assustador. 93% dos pastores nunca leram a Bíblia. Se aqueles que o seu labor
é estudar o texto sagrado. Eles nunca leram a Bíblia, e não que sejamos melhores que ninguém, mas o nosso labor é esse. Imagine aqueles que têm outras preocupações, outros direcionamentos. Querido e querida, não deixe de ler a palavra do Senhor. Tenha o seu tempo de devocional. Se você quer ser parecido com Deus, leia a Bíblia. Junto com a Bíblia, sabe o que você tem que fazer? Orar. Orar. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem já orou aqui fora do café, almoço e janta? E aí eu lembro da música da minha tia, da classe Vencedores por Cristo. Lembra dessas classes? Joias de Cristo, Vencedores por Cristo, Avante para Cristo. Lembra disso? Eu sou dessa época. Lembram da música? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer. Nós não precisamos dessas músicas malucas que andam cantando por aí para sabermos o que temos que fazer. Leia a Bíblia, faça a oração, tenha comunhão com os seus irmãos e veja o que Cristo fará com a sua vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque a minha santificação, a minha salvação, ela não depende das minhas ações, porque senão eu já teria sido consumido. Mas eu também quero te agradecer, Deus, porque eu só consigo vislumbrar uma vida diferente desse mundo, porque eu fui alcançado e separado por Ti. Porque nós fomos considerados dignos de sermos chamados Teus filhos. Fomos adotados pelo Senhor. E agora que somos adotados pelo Senhor, devemos viver uma vida que agrade ao nosso Pai. É certo que nós não vamos receber as recompensas porque nós somos. Nós recebemos as recompensas porque nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a ansiar a santidade. Ó Deus, que a santidade não seja um peso em nossas vidas. Que a santidade não seja um elemento de barganha em nossas vidas. Que a santidade seja a resposta daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Pessoas separadas para proclamar todas as virtudes de Deus. Pessoas separadas para vivermos todas as bênçãos que Deus tem para nós. Pessoas que são pecadoras, mas o Senhor não olha mais para nós pelo pecado, mas o Senhor olha para nós pela cruz, pelo sangue derramado, que mudou o nosso estado. Nós agora não somos mais malditos, porque o Senhor que foi feito maldito naquela cruz, agora nós somos benditos, nós somos salvos, e agora também o Senhor nos ensina que devemos ser santificados. Ó Senhor, as lutas são grandes, os desafios na escola. Ó Senhor, fortalece a vida desses juniores, dessas crianças, juniores, adolescentes, jovens que estão envolvidos em estudos, em faculdade, em escola.
nas suas mais diversas atividades cotidianas. Ó Senhor, proteja os nossos jovens, nos proteja, Senhor, do mal da internet. Que a internet possa ver e experimentar a nossa santidade. Senhor, seja com a vida dos meus amigos aqui adultos, com os seus desafios familiares, com os seus desafios de trabalho, de família, com os desafios da vida adulta. Quando somos quase que imprensados contra a parede para negarmos o Teu nome. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo proteja os nossos corações, nos ajude a tomarmos decisões que agradem o Teu nome. Ah, Senhor, mas que esse mesmo Espírito Santo possa nos lembrar nos momentos de decisões erradas que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo em nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Continue trabalhando a Ordo Salutis, a ordem da salvação em nós, para que possamos viver o último estágio, que é a glorificação. Que experimentemos um pouquinho disso aqui na terra. Que experimentemos um pouquinho disso em nossos dias. Não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu poderoso nome. E é humildemente que eu faço essa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês e que juntos possamos viver essa caminhada da santificação. E por último, se eu deixei alguém bravo com as minhas brincadeiras, venha falar comigo para eu melhorar a minha santificação. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar uma canção. Uma canção como resposta a essa palavra. Nós somos chamados à santidade, nós fomos feitos santos e devemos andar como pessoas santas. Eu queria convidar você a se comprometer com o Senhor nessa noite, nesse momento, a ser mais santo, a fazer um voto com o Senhor. Não é voto de tolo, não, é voto de santo. Nós vamos cantar uma canção que diz: eu me rendo, eu me entrego. Nesse momento, renda-se ao Senhor, renda-se à sua autoridade, ao seu poder, ao seu governo. E declare que Ele é tudo para nós, porque nós somos nada. E é Ele que faz de nós santos, pessoas que são cheias da presença dEle. Vamos cantar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. É o quê? Teu amor, que jamais me deixará. É por causa desse amor que Ele nos fez santos. De novo amanhã preparado pra mim. Declare a Ti eu vou clamar mais uma vez.
ti eu vou clamar. Clame ao Senhor: Senhor, vem sobre a minha vida. Governa, Senhor, o meu caráter. Governa, Senhor, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, para que as minhas ações sejam ações de obediência ao Senhor, sejam ações de santidade. Tudo pode passar, Mas o teu amor jamais me deixará. sei que há de existir. E há de existir nova manhã. O Senhor faz novas todas as coisas, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Preparado para mim, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare: Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Vamos orar e encerrar o nosso culto. Nesse momento respondemos a essa palavra, a esse chamado à santidade. Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz o que tu quiseres com a nossa vida. Toma a minha vida, Senhor. Toma o meu coração. Governa o meu ser. Que o teu Espírito possa controlar o meu temperamento. Que teu Espírito possa controlar a minha boca, a minha língua, a minha mão, a minha mente. Que os meus pensamentos, Senhor, sejam os pensamentos nas coisas do alto. Afasta, Senhor, cada irmão aqui da tentação, das obras da carne. Senhor, produz o fruto do teu Espírito em cada um de nós, para que saiamos daqui transbordando santidade, impactando pessoas, para que pessoas, quando nos verem, não mais nos vejam, mas vejam a tua imagem, porque fomos novamente feitos à tua imagem. Senhor, capacita cada irmão aqui a dizer não para o pecado, a dizer não para aquelas propostas indecentes, a dizer não para conversas imorais, a dizer não para negociações desonestas, a dizer não para a tentação de desistir, de parar. Que o Senhor nos ajude a perseverar, que o Senhor nos ajude a chegar até o último dia, preservados em santidade na tua presença. Se alguém aqui precisa de ajuda, se alguém aqui está caído, que o Senhor seja aquele que levanta, que o Senhor levante, e que o Senhor possa nos usar também para levantar aquele que está caído, para ajudar aquele que está abatido. Que a tua luz brilhe sobre nós, que a tua luz nos desperte, nos levante, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua glória, o seu rosto, e que tudo o que fizermos seja para expressar a santidade que o Senhor tem e aplicou em nossa vida. Afasta de nós toda ação do diabo,
que tenta nos apresentar propostas, tentações diversas. Ele é o tentador, mas ele está derrotado pelo sangue de Jesus. Que a nossa mente seja a mente do Senhor Jesus, que nós possamos falar as palavras que vêm de Ti, que da nossa boca só saia a Tua palavra. Se não for para falar a Tua palavra, Senhor, então que não saia nada da nossa boca. Se não for para fazer as coisas que o Senhor faria no nosso lugar, então que o Senhor nos impeça. Toda a confusão, todo o embaraço, tudo aquilo que é confuso, que é contrário à Tua vontade, Senhor, vai colocando por terra. E confirma, Senhor, um caminho seguro para trilharmos. Ainda que seja estreito, esse caminho é o caminho seguro, porque é o caminho na Tua presença. Portanto, fortalece cada jovem, adolescente, a cada criança, cada adulto aqui, Senhor, a andar nos Teus caminhos, a confiar no bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que possamos também andar nesse mesmo caminho, o caminho da bem-aventurança de Jesus. Nós oramos, Senhor, certos da vitória, confiantes de que o Senhor concluirá a obra que começou em nós, e certos de que um dia encontraremos o Senhor face a face. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos aqui a nossa celebração.